Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte, hoje é quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025. Eu sou Luciano Seixas e começa agora ao vivo o Assunto Federal. Hoje a gente continua com a cobertura especial do encontro de novos prefeitos e prefeitas, organizado pelo governo federal, que termina hoje aqui em Brasília. Então fica com a gente que tem muita informação e prestação de serviço para você e para a sua cidade. Estamos ao vivo até às 5 da tarde no horário de Brasília, streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. E a gente abre essa edição com a agenda do presidente Lula no Amapá. Ele fez uma série de anúncios do governo federal para o estado nesta quinta-feira. Durante a cerimônia foram entregues 282 unidades habitacionais do conjunto residencial Nelson dos Anjos, no bairro Congós, em Macapá. Um empreendimento, no total de mais de 23 milhões de reais, é uma parceria com o governo do estado, fruto da primeira etapa do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, firmado lá em 2007. Na solenidade, o presidente destacou 3 ações que vão ser realizadas pelo governo federal para beneficiar a população. Vamos ouvir. Tem 2 momentos na história do Brasil que o povo foi beneficiado. Foi com Getúlio Vargas, quando ele criou a CLT e criou o salário mínimo, depois que a Petrobras, a Eletrobras e tudo que foi empresa pública. E o outro foi com nós. Foi com nós que colocamos o pobre no orçamento. E tem mais 3 programas que a gente vai fazer. Nós vamos fazer agora o crédito consignado para os trabalhadores da iniciativa privada. Vai ser a maior política de crédito desse país. Nós vamos fazer agora, entrar com um projeto de lei, e eu tenho certeza que vai ser aprovado, que quem ganha até 5 mil reais por mês não pagará mais imposto de renda nesse país. E estamos discutindo um projeto, já está quase tudo pronto. Esse aqui tem responsabilidade, esse aqui tem responsabilidade. Está um projeto quase pronto para a gente entregar gás de graça para 22 milhões de famílias desse país. Porque para nós o gás faz parte da cesta básica. E as pessoas não podem. O gás sai da Petrobras por R$36. A Petrobras entrega o gás para essa distribuidora a R$36. E chega nos estados a 130, a 140, a 150. E não é justo isso. A visita também marcou o início das obras do campus Tartarugalzinho. É isso mesmo, lá no Instituto Federal do Amapá, um dos 100 novos campi previstos com a expansão dos institutos federais pelo país. A unidade vai receber 25 milhões de reais em investimentos do novo PAC, sendo 15 milhões para infraestrutura e 10 milhões de reais para equipamentos e mobiliário, e terá capacidade para 1.400 alunos. Você ouve o áudio completo do presidente Lula no portal da Rádio Gov em radiogov.ebc.com.br. Vamos lá, seguindo o nosso giro de notícias, falando sobre o Pé de Meia. Conhecido aí como a poupança do ensino médio, o programa teve o bloqueio de recursos suspenso pelo Tribunal de Contas da União nesta quarta-feira, 12 de fevereiro. Vamos saber mais na reportagem de Vitor Abreu para o Boletim AGU Brasil. O programa Pé de Meia oferece bolsas para estudantes do ensino médio da rede pública, incluídos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A ideia é ajudar com as dificuldades financeiras que muitas vezes levam ao abandono escolar, além de promover a inclusão social por meio da educação e de incentivos financeiros. O Pé de Meia já beneficia cerca de 3 milhões e 900 mil estudantes, com investimento anual de 12 bilhões e meio de reais. Mas em janeiro, o Tribunal de Contas da União impediu, por meio de medida cautelar, o Ministério da Educação de destinar ao financiamento do programa
os recursos do Fundo Garantidor de Operações e do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo. A AGU entrou com recurso argumentando que o bloqueio das verbas poderia inviabilizar a continuidade do programa social, de fundamental importância para a manutenção de alunos em escolas públicas. Para o governo, o bloqueio cautelar e repentino de mais de 6 bilhões de reais causaria transtornos irreparáveis ao programa e aos estudantes. Então, em sessão plenária realizada na tarde dessa quarta-feira, o TCU suspendeu o bloqueio e liberou o pagamento de parcelas que vencem já nos próximos dias. Durante a sessão, os ministros reconheceram que o programa não pode continuar suspenso e prejudicar os beneficiários, mas concedeu ao governo federal o prazo de 120 dias para regularizar o programa e inserir os gastos no orçamento de 2025, que ainda está em tramitação no Congresso. A falta de previsão, segundo o TCU, afronta os princípios legais que regem as contas públicas. O advogado-geral da União, Jorge Messias, agradeceu aos ministros do TCU pela sensibilidade quanto ao tema e disse acreditar que o diálogo com a Corte de Contas e o Congresso Nacional resulta sempre em melhores soluções para a sociedade brasileira. De Brasília, Vitor Abreu. E nas redes sociais, o ministro da Educação, Camilo Santana, comemorou a decisão e apontou que essa é uma grande vitória para a educação brasileira e um importante marco para o futuro do país. Vamos ouvir. Vitória da educação brasileira. O Tribunal de Contas da União desbloqueou os recursos para o pagamento do pé de meia. Portanto, aos quase 4 milhões de alunos, queremos dizer que nós vamos agora pagar a primeira parcela daqueles que passaram de ano, concluíram o ano do ensino médio, daqueles R$1.000 serão depositados ainda no mês de fevereiro nas suas contas. Queria agradecer a sensibilidade de todos os ministros do Tribunal de Contas da União, pela importância do programa, um programa que foi criado pelo presidente Lula para garantir a permanência dos jovens na escola. É bom lembrar, o Brasil perde quase 500 mil de jovens por ano que abandonam ou saem da escola pública do ensino médio no nosso país. Portanto, esse programa é para dizer que nós queremos todos os alunos na escola, aprendendo, porque essa é a garantia de um futuro para esses jovens brasileiros. Quero agradecer também aqui a AGU, que fez um grande trabalho, em nome do nosso ministro Messias, que coordenou esse trabalho perante a defesa junto ao Tribunal de Contas da União. Portanto, parabéns, o pé de meia continua, é a grande vitória da educação e dos jovens do nosso país. E vamos falar de economia, gente. Segundo dados divulgados pelo IBGE, o setor de serviços cresce 3,1% em 2024 e mantém alta pelo quarto ano. Claudimário Carvalho. O setor de serviços fechou 2024 com alta de 3,1%, o quarto ano consecutivo de crescimento. O desempenho positivo foi impulsionado por 4 das 5 grandes áreas do setor, com destaque para informação e comunicação, além de serviços profissionais e administrativos, ambos com avanço de 6,2%. Os dados são da pesquisa mensal de serviços divulgada pelo IBGE. O levantamento aponta que 21 das 27 unidades da federação registraram crescimento no setor, com São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina entre os destaques. Por outro lado, Rio Grande do Sul e Mato Grosso tiveram queda. O turismo também teve um ano positivo, com crescimento de 3,5%. O segmento já opera 14,6% acima do nível pré-pandemia, alcançando um novo recorde na série histórica. São Paulo e Rio de Janeiro foram os estados que mais contribuíram para esse avanço. Apesar do bom desempenho anual, dezembro registrou queda de 0,5%. Mesmo assim, o setor segue com mais de 15% acima do nível pré-pandemia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Olha, deixa eu te contar aqui, o setor de serviços, esse que está crescendo há 4 anos aí sem parar, é um dos 3 setores da economia. Tem o setor primário, que é a agricultura, pecuária e extrativismo, tem o setor secundário, que é a indústria, e o de serviços é o setor de serviços, né? O setor terciário, setor de comércio, por exemplo. Engloba aí atividades de comércio, prestação de serviço, alojamento, alimentação, transportes, comunicação,
telecomunicações é um setor que não produz bens materiais, mas é considerado muito importante e produtivo porque gera riqueza, que permite a compra dos bens materiais. E ainda falando de economia, desenrola pequenos negócios. Empresas renegociam 7 bilhões e 500 milhões de reais em dívidas bancárias. Claudimário Carvalho volta com essa informação. Mais de 120 mil microempreendedores individuais dos MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte, renegociaram 7 bilhões e 500 milhões de reais em dívidas bancárias entre maio e dezembro de 2024. A iniciativa, conduzida pelo governo federal, por meio do programa Desenrola Pequenos Negócios, garantiu descontos de até 95% e facilitou o acesso dessas empresas a novas linhas de crédito. A renegociação ocorreu diretamente com os bancos, com incentivos tributários do governo para viabilizar melhores condições aos inadimplentes. O programa faz parte do Acredita, que também inclui o Procede 360, linha de crédito com juros 50% menores para MEIs e empresas com faturamento anual de até R$360 mil. Para garantir a concessão desses financiamentos, o governo destinou 1 bilhão e 500 milhões de reais para os bancos, o que permitiu a liberação de 5 bilhões de reais em crédito. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E o Ministério da Educação investiu cerca de 40 milhões de reais para realizar a OBMEP 2025. É a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que é destinada a estudantes do 6º ano do ensino fundamental. Quem conta pra gente? Vamos lá, Claudimário Carvalho. Eu e você só falando no programa hoje. Manda aí, Claudimário. Segundo dados do Ministério da Educação, cerca de 40 milhões de reais foram investidos para realizar a 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Criada em 2005, o evento envolve alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio de escolas públicas e privadas. A competição busca identificar talentos e pode garantir vagas no IMPATEC, o curso de graduação gratuito do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro, que busca formar profissionais capacitados em tecnologia e inovação. Os melhores colocados na OBMEP recebem medalhas, bolsa de inscrição científica e certificados. Professores e escolas também são premiados com materiais didáticos e troféus. As inscrições seguem abertas até 17 de março e podem ser feitas pelo site obmep.org.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E olha que historinha legal aqui. Em 2023, a OBMEP tinha registrado a maior participação das escolas em toda a sua história, com mais de 55 mil escolas inscritas. E em 2024, novo recorde. Escolas e cidades participantes, hein? Em 2024, de acordo com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, né, que realiza a OBMEP, participaram da Olimpíada 56.513 escolas em 5.564 cidades brasileiras. Sabe o que é isso? 99,99% das cidades. Por quê? Segundo o IBGE, o Brasil tem 5.570 municípios. E a OBMEP chegou a 5.564 cidades brasileiras. Maravilha, né? A OBMEP é a maior competição científica realizada no país e tem o objetivo de estimular o estudo da matemática. E aí você identifica talentos e promove a inclusão social por meio do conhecimento. Tem que parabenizar sempre o pessoal da OBMEP, hein? E olha, foi publicada a resolução que reduz processados na merenda escolar. A norma publicada determina que o programa de alimentação escolar destine, no máximo, 15% dos recursos do PENAE à compra de alimentos processados e ultraprocessados. O percentual vai cair para 10% ano que vem, 2026. Estefânia Lima. O governo federal publicou uma resolução que reduz a presença de alimentos processados e ultraprocessados na merenda escolar. O documento estabelece que em 2025, no mínimo 80% dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar sejam destinados a alimentos in natura ou minimamente processados, percentual que vai subir para 85% em 2026.
Já o limite para alimentos processados e ultraprocessados será de 15% em 2025 e 10% em 2026. Além disso, recomenda-se evitar produtos com rotulagem de alto teor nutricional crítico e diversificar os alimentos adquiridos. A iniciativa vai impactar 40 milhões de alunos por todo o país. A resolução reforça a compra de produtos da agricultura familiar, priorizando mulheres assentadas, indígenas e quilombolas. Acesse mais informações em gov.br/MEC. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E agora, sem demora, a gente fala sobre o encontro de novos prefeitos e prefeitas, que começou na última terça-feira e termina hoje com uma programação intensa. Ao meu lado hoje está aqui a Ana Gabriela Salles, que está apurando sem parar as respostas para as dúvidas que nossa equipe gravou lá no encontro ao longo desses 3 dias. Diga aí, Ana, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Pois é, tô aqui com você hoje no estúdio, mas a gente tá com a cabeça lá no encontro porque os prefeitos que circulavam por lá pediram pra gente correr atrás dessas respostas, né? Eles tinham várias dúvidas e essa tá sendo a nossa missão aqui. Então, hoje eu trago mais algumas respostas de temas de interesse dos municípios. A primeira pergunta é da prefeita de Jeriquara, em São Paulo, Elaine Pinheiro. Manda aí. Manda aí. Sou prefeita de Jeriquara, São Paulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Ministério do Desenvolvimento Social. Como que eu faço para poder conseguir um CRAS novo, um prédio novo, alguma coisa assim? Então a gente entrou em contato com o MDS e quem enviou a resposta para a prefeita foi o José Arimateia de Oliveira, diretor executivo do Fundo Nacional de Assistência Social. Vamos ouvir. Oi, prefeita de Jeriquara, oi, prefeitas e prefeitas, oi, ouvintes da EBC. Aqui é Arimateia Oliveira, diretor executivo do Fundo Nacional de Assistência Social, e eu estou passando aqui para responder essa pergunta da prefeita de Jeriquara. Como ela faz para poder conseguir um CRAS novo para o município? O CRAS, ele é um equipamento da política da assistência social, da proteção social básica, que atende os cuidados, a proteção, faz o atendimento às famílias, faz o acolhimento, os devidos encaminhamentos para a rede socioassistencial. E é um equipamento extremamente importante para o Sistema Único de Assistência Social. Prefeita, você pode conseguir, através dos pleitos que abrem no Ministério, que são os pleitos aonde o próprio Ministério faz a concessão através do contrato de repasse por meio da Caixa para a construção do CRAS ou por meio de emendas parlamentares. Essas são as duas formas que você pode conseguir para facilitar e você ter uma unidade pública do SUAS e essa unidade importante que é a porta de entrada para a política da assistência social. E aqui no Ministério, a gente tem diversos outros equipamentos. Assim como o CRAS, a gente tem CREA, Centupop, equipamentos que podem fortalecer a proteção social aí do seu território, do seu município. E a gente fica aqui no Ministério e no Fundo Nacional de Assistência Social à disposição. Até breve e ficamos aqui respondendo a pergunta à prefeita. Maravilha, a gente agradece aí a atenção e a resposta direto aí para a prefeita. Agora uma pergunta sobre cultura do prefeito de Campo Florido, em Minas Gerais, o Alisson Eduardo da Silva. Manda aí, prefeito. Meu nome é Alisson Eduardo da Silva, prefeito de Campo Florido, Minas Gerais. Eu gostaria de perguntar para o Ministério da Cultura. Nosso município possui várias festas tradicionais, recebemos também a Lei Paulo Gustavo. Existe alguma forma de conseguirmos recurso para a manutenção dessas festas tradicionais, assim como a folia de reis, cavalgadas e tradição mineira? Olha só, e quem responde o prefeito Alisson, lá de Campo Florido, Minas Gerais, é a própria ministra da Cultura, Margarete Menezes. Vamos ouvir. Nós estamos aí com a continuidade, né, dessas ações através da política Aldir Blanc, né, que dá continuidade desse fomento direto e assim também as prefeituras podem fazer uma programação continuada, né, além do que a gente quer também desenvolver nas prefeituras o hábito da própria prefeitura também ter o seu fundo de cultura, né. Então, no próprio Ministério tem uma diretoria que faz a orientação dessas partes técnicas que as prefeituras precisam se organizar também, as prefeituras pequenas, ela precisa ter o fundo de
cultura, fazer o seu conselho de cultura e ter também o plano de cultura. Tudo isso o Ministério orienta e a partir desse momento ela tem esse fluxo direto da Lei Aldir Blanc, né? E com a Lei Aldir Blanc prevê um percentual para a cultura viva, que são os pontos e pontões de cultura que trabalham justamente com a cultura popular. Então nós estamos, por isso que eu digo que hoje nós temos um ambiente diferente do investimento na cultura no Brasil. E é um momento que a gente tem que se apropriar disso, né? E fazer esses investimentos. Porque quando aquele artista local se sente prestigiado, a cidade ganha, porque aquela ação cultural gera ali uma circulação de renda e quem sabe daqui a pouco esse artista aparece na televisão, daqui a pouco ele já está sendo chamado para participar de outros festivais. A gente cria aí uma circulação de novos talentos, né? Importante dizer também. Então tudo isso é possível a partir desses investimentos, a partir da Lei Aldir Blanc. Valeu, ministra. E olha só, o Pedro Pugliese, embaixador do Fórum Internacional de Municípios do BRICS no Brasil, também fez uma pergunta para a nossa equipe sobre cultura. Roda aí. Meu nome é Pedro Pugliese, sou embaixador do Fórum Internacional dos Municípios BRICS e gostaria de ouvir a ministra Margarete Menezes a respeito do papel da cultura na conexão dos países BRICS e como a cultura pode ajudar a ampliar a relação entre os países e, consequentemente, ampliar possíveis negócios e a cooperação. Muito obrigado. E a gente, claro, repassou a pergunta para a ministra Margarete Menezes. A palavra, então, de novo, com a ministra da Cultura. Olha, muito boa essa pergunta. Como é o nome dele? Pedro Pugliese. Pedro, muito obrigado, tá? A pergunta. O Brasil esse ano está aí presidindo, né, o BRICS, né? E na área da cultura também, eu estive na Rússia para a reunião dos BRICS, né? E nós estamos aí fazendo uma ação de potencializar a economia criativa, né? É uma coisa que nós queremos aí fazer circular, porque a economia criativa das indústrias culturais no mundo representa 6% do produto interno bruto mundial. Então, nessa questão dos BRICS, nós temos aí, todos os países têm as suas manifestações, têm a sua potência cultural também, e é uma maneira da gente fazer com que, criando uma política de apoio ao fomento, né, nós estamos fortalecendo a economia criativa das indústrias culturais. No nosso caso, no Brasil, nós estamos reestruturando essa política, fortalecendo. Todo esse fomento tem a ver com essa política, né, para fortalecer a economia criativa e, com certeza, as culturas dos países, a cultura é como se fosse assim, um trânsito sem fronteiras, né? A gente consegue aplaudir, ver e apreciar culturas diferenciadas. Eu acho que esse circuito vai fortalecer mais ainda, né, o BRICS, porque através da cultura a gente consegue estimular também esse trânsito da gente conhecer esses países, né? Então nós estamos aí trabalhando mais focado na questão da economia criativa e a partir dessa presidência do Brasil nós vamos desenvolver essa política dentro do BRICS. Valeu, e teve também aí o apoio da nossa colega Karine Mello, que repassou essas perguntas que a gente captou para a ministra durante o programa Bom Dia Ministra hoje. E eu continuo aqui, Luciano, atrás das respostas, porque tem muita pergunta ainda de interesse do cidadão. Mas aí a gente vai contando aqui nos próximos dias, né? Certeza. Ó, e não é só prefeito que pergunta aqui não, hein? Também tem alguma dúvida aí? Então manda pra gente. Bora pra nossa chamadinha e depois é com você, Luciano. Valeu, Ana. Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov, e eu tenho um convite para você. Tá com dúvida sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645 7037. Vou repetir. 61 99645 7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí. Assunto Federal.
E um dos destaques do encontro dos novos prefeitos e prefeitas foi o anúncio de mais uma etapa do novo PAC Seleções, que terá um investimento de mais de 49 bilhões de reais. Essa parte do programa de aceleração do crescimento envolve diretamente projetos de estados e municípios em obras e empreendimentos. Lucília Araújo tem as informações. O governo federal vai destinar mais de 49 bilhões de reais para estados e municípios no novo PAC Seleções. O programa oferece recursos para obras e empreendimentos em áreas essenciais, como saúde, educação, mobilidade, qualidade de vida e acesso a direitos. Estados e municípios têm participação direta nos investimentos. Entre as ações previstas está a construção de 110 mil novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, com investimento de mais de 18 bilhões de reais. Mobilidade urbana e infraestrutura também vão receber recursos, que somam juntos mais de 22 bilhões de reais, além de novas obras de saúde e educação. Municípios e estados podem inscrever projetos a partir do dia 24 de fevereiro no portal gov.br/novopac. As seleções vão priorizar a cobertura de vazios assistenciais, além dos critérios de cada modalidade e a viabilidade de execução. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. E vamos fechar o nosso giro de notícias com notícia da saúde. O Brasil registrou esse ano uma redução de 60% nos casos de dengue. Nas 6 primeiras semanas de 2025, foram registrados 281.049 casos prováveis da doença. Estefânia Lima. Nas primeiras 6 semanas de 2025, os casos prováveis de dengue no Brasil caíram cerca de 60% em relação ao mesmo período de 2024. O Ministério da Saúde realizou no ano passado uma mobilização nacional e lançou no mês de setembro o Plano de Ação para a Redução dos Impactos das Arboviroses. As ações contribuíram para a queda de casos da doença em 17 estados. Apesar disso, 10 unidades da federação apresentaram avanços de casos, incluindo São Paulo, que registrou mais de 164 mil casos, um crescimento de 60% associado à circulação do sorotipo 3, que não circulava há mais de 15 anos. Ações de controle do Aedes aegypti com o Centro de Operações de Emergência em Saúde e a Caravana da Saúde foram implementadas, bem como a distribuição de 6.500.000 testes rápidos para o diagnóstico da dengue. A saúde investiu R$17.300.000 e reforçou o envio de insumos como larvicidas e inseticidas. O painel de monitoramento das arboviroses, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, oferece dados atualizados sobre a incidência de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, chikungunya e zika. A ferramenta permite acompanhar o número de casos prováveis confirmados e óbitos relacionados a essas arboviroses em todo o país, com detalhamento por região, estado e município. A ferramenta também alerta a população sobre surtos e orienta medidas de proteção. Para acompanhar o painel de monitoramento das arboviroses, acesse gov.br/saúde. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Mas não pode baixar a guarda para a doença, não. Ainda hoje você ouve aqui um episódio inédito do Papo Saúde sobre a relação entre verão e dengue e como o Ministério da Saúde reforça o combate às arboviroses. Não sai daí, não. Agora em Brasília, 4h28. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Como é que tá o tempo aí na sua cidade? Vamos ouvir então a previsão do tempo para todo o país com Lademir Filipim. Roda a previsão aí, Zé. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta quinta-feira tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar é de 95% a 50%. Goiânia, em Goiás, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 95% a 50%. Nordeste. Natal, no Rio Grande do Norte, apresenta tempo encoberto. A temperatura marca mínima de 25 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 90% a 50%.
Aquirás, no Ceará, festeja aniversário com tempo encoberto. A temperatura oscila entre 24 e 33 graus. A umidade do ar é de 90 a 45%. Norte. Rio Branco, no Acre, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 29 graus. A umidade do ar é de 98 a 85%. Castanheiras, em Rondônia, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e nublado com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro tem tempo encoberto pela manhã e sol com poucas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 40 graus. A umidade do ar vai de 90 a 30%. São Paulo fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 40%. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar é de 95 a 70%. Florianópolis, em Santa Catarina, fica com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima 24, máxima 30 graus. A umidade do ar gira em torno de 100 a 60%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Olha, eu aproveito aí para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário hoje. Parabéns para Aquirás, no Ceará, Castanheiras, em Rondônia, Pindaí, na Bahia e Presidente Vargas, no Maranhão, que completam mais um ano hoje. Eu abri aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Aquirás está fazendo 326 anos hoje, hein? Aí, região metropolitana ali de Fortaleza, o governo federal presente na educação do município através do PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, beneficiando 15 mil crianças e adolescentes na cidade. 53 escolas receberam direitinho aí mais de 3 milhões de reais em recursos reajustados em 2024. No total, o governo federal investiu 5 bilhões e 500 milhões de reais neste programa aí, o PENAI, em 2024. 60 escolas receberam recursos do programa Dinheiro Direto na Escola. A Aquirás aderiu aí ao programa Escola em Tempo Integral e também ao Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada e recebe recursos do governo federal para essas iniciativas. Tem lá o Programa Nacional do Livro e Material Didático, que distribui 95 mil materiais para 15.700 estudantes da cidade em 2024. Tem também o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, que atendeu 6.500 estudantes no município. E os estudantes que tinham condições e solicitaram o ingresso no ProUni em 2024, 90% deles receberam bolsas integrais e os 10% restantes, bolsas parciais aí do programa Universidade para Todos. E logo a gente vai estar sabendo também, através do Comunica BR, sobre o programa Pé de Meia, que voltou, né, agora com a liberação do TCU aí. E esse programa tem um importante papel de estimular a permanência e a conclusão dos estudos por parte dos estudantes do ensino médio. Castanheiras, em Rondônia, governo federal apoiando ali a saúde no município. É bem pequenininha Castanheiras lá em Rondônia. Tem 2 equipes do programa de Saúde na Família, uma equipe do programa Brasil Sorridente, um médico do Mais Médicos,
unidades básicas de saúde, né, as UBSs, 9 agentes comunitários de saúde e 2 escolas que estão pactuadas aí com o programa Saúde na Escola. Tudo isso é custeado pelo governo federal para a população de Castanheiras, em Rondônia. Tem Pindaí, também na Bahia. 2.800 famílias recebem lá o Bolsa Família todo mês. O benefício médio é de R$ 645 em Pindaí, na Bahia. Não dá para evitar o pessoal está saindo de Pindaíba. Eu até assustei, né? Porque quando eu escrevi Pindaíba, né? Aí eu falei Pindaíba, então eu fui ver, essa expressão é de origem africana, né? 2 palavras que significavam dificuldades lá econômicas, aí virou toda a maior Pindaíba. Mas lá o pessoal de Pindaí, na Bahia, não tem nada a ver com isso não. Presidente Vargas, no Maranhão, tem 2.300 famílias lá recebendo o Bolsa Família. Todo mês a média é de R$ 750 lá em Presidente Vargas, no Maranhão. Você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade. É só jogar na internet, Comunica BR. Vai aparecer um mundo de informações lá. Você joga o nome da sua cidade e aí tem várias informações para você, tá legal? Olha, você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os principais destaques do Bom Dia Ministro de hoje e muito mais. Não sai daí. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h36. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E hoje, 13 de fevereiro, é dia de celebrar esse veículo que a gente tanto ama, porque hoje é o Dia Mundial do Rádio. Quer saber como essa data foi criada e um pouco mais sobre esse veículo de comunicação que se reinventa em seus mais de 100 anos de existência? A gente traz agora, então, para você, o História Hoje, com Renata Martins. O grito de gol, o berro de indignação, notícias da guerra, o pedido de ajuda, declarações de amor e, por que não, desfile das escolas de samba. Tudo cabe dentro do rádio. Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. Tadeu Cruz, morador da cidade de Tarauacá, no Acre, fala da importância do veículo. Escuto desde criança, é importante ser um meio de comunicação, meio de diversão também, né, e de informação. O som do rádio da mãe na zona rural da cidade mineira de Arceburgo acordava o menino Marcelo todas as manhãs. Hoje é a voz de Marcelo Ferreira que às 5 da manhã faz companhia a quem cedo madruga. Apresentador do programa Brasil Rural, da Rádio Nacional, ele fala o quão democrático e popular é o veículo que pode ser ouvido no aparelhinho de pilha, nos sons mais potentes, nas viagens de caminhão, de barco, nas aldeias mais distantes. Chega com mais facilidade, né, nas áreas distantes. E eu costumo dizer que não só distantes geograficamente, também nas periferias, bem próximo aos grandes centros, você tem uma dificuldade de acesso, por exemplo, à internet, o próprio sinal da televisão, e a pessoa tem um radinho que é barato, você não precisa pagar assinatura. Então o rádio, ele conecta, né, as pessoas com uma facilidade muito grande. Fala para as pessoas de baixo poder aquisitivo, né, as classes mais baixas, e também para as classes mais altas, quando você está dirigindo o carro, por exemplo, o rádio está ligado, ele tem essa mobilidade. Com a morte anunciada há décadas, foi assim quando surgiu a televisão, por exemplo, errou também quem achou que a internet ia acabar com um centenário veículo. Afinal, são tantos streamings. Mas o rádio se reinventa. Programas locais agora giram o globo terrestre pela rede mundial. Sônia Gabriel apresenta um programa na rádio comunitária Vila Boa FM, na cidade de Goiás. Com alcance limitado, só toca nos rádios de quem mora na região. Mas a rádio também está online e o resultado é a audiência dentro e fora do Brasil. Agora a gente tem também online, né,
que temos ouvintes do Rio de Janeiro. Esses dias mesmo, um cara ligou pra gente lá do Pará. Agora sim, a gente está expandindo para muitos lugares. Até na Bélgica nós temos ouvintes. Neste 13 de fevereiro, Dia Mundial do Rádio, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, destacou que, apesar dos avanços tecnológicos e dos modos de consumo, o rádio continua sendo uma voz que parece conversar com cada um de nós individualmente. Com sonoplastia de Messias Melo, produção de Renato Lima e Maíra Heinen, da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins. Curtas do Bom Dia. E a gente roda agora para você alguns trechos do Bom Dia Ministra, que recebeu a ministra da Cultura, Margarete Menezes, diretamente do encontro dos novos prefeitos e prefeitas. No bate-papo com radialistas de várias regiões do país, a ministra falou das ações da pasta para estados e municípios. Uma delas foi o Movicel, programa itinerante que leva a arte a pequenas cidades. Vamos ouvir. Movicel é um equipamento cultural, porque no nosso estudo nós vimos aí que muitas cidades ainda não têm equipamentos culturais, né? Nós temos os Céus da Cultura, que são mais de 140 que serão instalados aí em várias cidades do Brasil, e temos aí para os Movicels, que são umas vans, onde nessas vans contém aí, eles podem fazer cinemas, tem uma pequena biblioteca, tem aí aqueles óculosinhos que o pessoal 3D entra na terceira dimensão, para escolas, para bairros também. Antes era só para cidades menores, mas agora a gente ampliou isso porque o apelo está sendo muito grande, e agora são também para as escolas, para as prefeituras, para fazerem essa incursão, levar a cultura nesses bairros mais afastados, e está sendo um maior sucesso, sabe? É um equipamento bom, de muita qualidade, então pode fazer cinema na praça, onde chega, tem projetor, e isso tudo nesse momento onde a tecnologia, né, é a linguagem mais próxima dessa nova geração, tem sido de uma grande aceitação, e assim a gente faz a conexão aí também, proporcionando a lugares que nunca teve oportunidade de ter algum equipamento cultural. E a gente pretende fazer barcos também, tá? Levando a cultura para os lugares mais distantes do Brasil. A ministra também comentou a tragédia na Igreja de São Francisco e detalhou ações de vistoria e restaurações do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Há perspectiva de acontecer coisas em vários lugares, não é só uma coisa localizada de Salvador, mas é preciso entender que existe um histórico aí, e que nossa gestão é que tem buscado se debruçar sobre isso também, para dar continuidade a todas essas ações de restauros. É uma coisa muito grande, precisa ter realmente também um orçamento, e principalmente a mão de obra, né? Porque é uma mão de obra que é especializada, tá? Nós pegamos um Ministério da Cultura em todas as outras organizações ligadas ao Ministério, com um desmonte muito grande. Estamos trabalhando com 16% a menos de funcionários, e isso reflete em todas as outras equipamentos que estão ligados ao Ministério da Cultura, na Fundação Palmares, no IPHAN, no IBRAM. Então, nós estamos ainda num processo também de reestruturação disso. Mas todas as ações emergenciais necessárias que nós estamos fazendo já estão em campo. Já tinha sido contratado, inclusive, um projeto para o restauro tanto da igreja como do pátio da igreja. Já estava em análise, a gente tinha pagado já 1,2 milhão para isso. Então eu quero colocar aqui para as pessoas entenderem que por parte do IPHAN já haviam ações especialmente para essa igreja, que é um patrimônio da nossa cultura, é um patrimônio mundial. O IPHAN, a partir desse momento, fez uma força-tarefa. São 10 pessoas foram mandadas para Salvador, né, em relação a essa emergência, mas é bom esclarecer algumas coisas sobre a questão do IPHAN, porque eu acho que até a gente não conhece muito como é que funciona. O patrimônio histórico, ele é cuidado por esse órgão desde 1937, né? Os tombamentos são feitos a partir de pedidos
das pessoas, pedidos das instituições para que a memória da história brasileira na questão do patrimônio não seja apagada por causa das intervenções que a gente vê as próprias cidades crescendo e tal. Então, o IPHAN, quando faz um tombamento, é a partir de análises de pessoas, de profissionais sobre isso, sobre o valor daquele patrimônio. E aí existem as responsabilidades de manter as reformas, de manter os restauros que existem, são das pessoas que são donos dos patrimônios, né? Então é importante as pessoas saberem que nem todas as coisas que são tombadas são patrimônios do IPHAN, são patrimônios do governo brasileiro. Essa história, o IPHAN existe são 78 anos, né? Então tudo que nós temos de memória preservada é a partir dessa ação, de um atendimento a um apelo de tombamento. Ouvimos aí alguns trechos da entrevista da ministra da Cultura, Margarete Menezes. O conteúdo completo você encontra no portal radiogov.ebc.com.br. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Verão e dengue, vocês sabem a relação? Pois é nessa época de mais chuvas e temperaturas mais quentes que a reprodução do mosquito Aedes aegypti cresce. Vamos saber quais cuidados devemos ter no Papo Saúde. Roda aí, Zé. Neste momento, nós estamos intensificando e antecipando a organização da rede assistencial para atender o mais rápido possível os casos de dengue e evitando-se dessa forma a sua progressão para formas graves, consequentemente reduzindo o número de mortes. A dengue é uma velha conhecida da população brasileira e dos países tropicais. Todos os anos, o Ministério da Saúde coordena ações nacionais para combater a proliferação do mosquito e evitar o adoecimento da população. Durante o verão, época também de mais chuvas e período mais quente, a reprodução do mosquito Aedes aegypti é maior, o que leva a aumento no número de casos de dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito. Quem explica essa dinâmica é o secretário adjunto de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, o Dr. Rivaldo Venâncio da Cunha. Durante o verão, nós temos a combinação de dois principais fatores relacionados com o crescimento do mosquito Aedes aegypti. A junção desses fatores, água em abundância e elevada temperatura, faz com que o tempo de vida biológica do mosquito entre ovo e mosquito adulto se reduza. Então, o ciclo biológico do mosquito ele é encurtado durante este verão e aumenta, portanto, a quantidade de mosquitos no ambiente. Se nós temos uma elevada quantidade de Aedes aegypti no ambiente, nós aumentamos a possibilidade da circulação dos vírus dengue, zika e chikungunya. Então, este momento, fundamentalmente, é representado pela junção desses dois fatores: água em abundante pela chuva e elevadas temperaturas médias ambientais. Evidentemente, em muitas localidades há um terceiro fator, que é a existência em grande quantidade de objetos que possam acumular a água e, portanto, se transformarem em focos de proliferação do Aedes aegypti. Lembrando que todo e qualquer objeto que possa acumular água, independentemente do seu tamanho, poderá se transformar em um potencial foco de proliferação do Aedes aegypti. Em fevereiro de 2024, o Ministério da Saúde instalou o Centro de Operações Emergenciais em Saúde Pública para dengue e outras arboviroses. O COI, como é chamado o centro, foi criado com o propósito de oferecer uma resposta coordenada e eficiente às doenças em todo o país. Em 2025, o comitê foi reinstalado com o objetivo de prevenir que a dengue se tornasse uma emergência em saúde. Foi instalado novamente o Centro de Operações de Emergência. No entanto, neste momento, nós estamos com um centro de operações atuando mais de forma preventiva. Ele não foi instituído porque a situação esteja muito grave, não.
Ele foi instituído para que nós criássemos melhores condições para uma resposta efetiva do ponto de vista do Ministério da Saúde, evitando-se dessa forma a existência de uma emergência propriamente dita. Ou seja, o Ministério da Saúde, em estreita parceria com secretarias municipais e estaduais de saúde, está atuando de forma preventiva para evitar que ocorra desestruturações na rede do Sistema Único de Saúde, como aquelas que nós observamos no Distrito Federal no início do ano de 2024. Eu sou Débora Fortuna e você está ouvindo o Papo Saúde. Nesse episódio, você fica por dentro de como o Ministério da Saúde está atuando, cuidando e prevenindo os casos de dengue em todo o país. Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam. A dengue não é a única preocupação do Ministério da Saúde. O COI também cumpre uma importante missão de monitoramento e resposta de outras doenças transmitidas por insetos nessa época do ano. Nós temos observado no Brasil, além da dengue, um crescimento razoável da expansão da área nas quais tem sido observado a presença do vírus chikungunya, ou seja, casos clínicos de chikungunya, o que é preocupante. Por outro lado, houve uma redução da Zika, no número de casos da Zika. Um outro vírus que está crescendo aqui no Brasil ultimamente, sobretudo no estado do Espírito Santo, nesse momento, é o vírus Oropouche, que é um arbovírus também. No entanto, o seu transmissor não é o Aedes aegypti, é o maruim, é outro inseto que nós chamamos tecnicamente de culicoides. O maruim existe em grande quantidade, sobretudo nas localidades nas quais existem plantações de cacau, de banana, de bananeiras, de mamão também, ou seja, sempre associado a restos orgânicos, né, matéria orgânica decorrente da decomposição dessas frutas existentes no país. Um dos grandes desafios do combate à dengue e outras arboviroses está na dimensão continental do nosso país. Cada estado e cada região tem suas particularidades e tendências. Dengue, até pelo tamanho deste continente chamado Brasil, nunca acontece ao mesmo tempo nos 27 estados e o Distrito Federal. Geralmente nós temos ano após ano, a predominância em algumas regiões ou alguns estados. E mesmo dentro desses estados, muitas vezes não há uma distribuição homogênea do número de casos. Nós observamos, por exemplo, neste momento, no estado de São Paulo, onde está tendo o maior número de casos de dengue, uma predominância na região oeste do estado, a região mais para o lado de São José do Rio Preto, aquele ramal ali. Enquanto no sul do estado o número de casos é relativamente pequeno. Então, há sempre a predominância de alguns estados e mesmo dentro desses estados, algumas localidades. Pensando nas particularidades de cada região, o Ministério monitora diariamente uma vasta gama de banco de dados ligados à saúde da população. Dessa forma, a pasta tem informações atualizadas como o número de pacientes atendidos em unidades de pronto atendimento ou de unidades básicas de saúde com sintomas de dengue, e até mesmo dados sobre atendimentos feitos na rede privada. Nós temos vários bancos de dados dentro do Ministério da Saúde que monitoram o número de casos, por exemplo, de atendimento nas unidades de pronto atendimento do Brasil, nas UPAs, que monitora o número de atendimentos nas unidades básicas de saúde, ou seja, as unidades da rede de atenção primária. É um sistema a partir do qual nós estamos observando diariamente a quantidade de pessoas que são atendidas com febre e mais um ou dois sintomas
possivelmente associados à dengue. Então, esse monitoramento é diário. Além disso, nós temos observado a ocorrência de resultados laboratoriais positivos para dengue, diariamente, tanto na rede pública como na rede privada. E na rede privada eu gostaria de registrar o apoio do Instituto Todos pela Saúde, que faz uma estreita parceria com diversas grandes redes de diagnóstico no Brasil, redes privadas de diagnóstico de laboratórios, e aí repassam, sistematizam essa informação e ele, TPS, Instituto Todos pela Saúde, repassa para o Ministério da Saúde. Além de trabalhar na prevenção e na conscientização sobre a dengue, o Ministério da Saúde também está focado na preparação da rede assistencial. Com isso, o atendimento da população é mais ágil e resolutivo, evitando que casos da doença se desenvolvam para situações graves. Durante os últimos 4, 5 meses, nós priorizamos a intensificação da mobilização da sociedade como um todo, do cidadão, da cidadã, dos gestores municipais, para que nos ajudasse a reduzir ao máximo o número potencial de focos de proliferação do Aedes aegypti. Ao mesmo tempo em que estávamos vigilantes, fazendo a vigilância da elevação do número de casos de dengue nas diversas cidades do país. Neste momento, nós estamos intensificando e antecipando a organização da rede assistencial para atender o mais rápido possível os casos de dengue e evitando-se dessa forma a sua progressão para formas graves, consequentemente reduzindo o número de mortes. Além do trabalho para combater a dengue no país, o Ministério também prioriza garantir um bom atendimento em saúde para todos os usuários do Sistema Único de Saúde. A aquisição de 9,5 milhões de doses da vacina contra a dengue para 2025 também foi firmada como estratégia complementar. Vale ressaltar que ainda não há doses disponíveis em larga escala, pela limitação de produção do laboratório fabricante, sendo a eliminação dos focos do mosquito a estratégia principal. Até o momento, 5,5 milhões de doses já foram enviadas aos estados e ao Distrito Federal. O Ministério da Saúde reforça que a principal medida é a eliminação dos criadouros do mosquito. Por isso, a importância de receber em casa os agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde, que vão ajudar a encontrar e eliminar possíveis criadouros. Quer saber mais? Acesse o videocast 10 Minutinhos da Gente no canal do Ministério da Saúde no YouTube. E fique ligado aqui no Papo Saúde, porque em breve nós vamos falar sobre como cada brasileira e brasileiro pode ajudar a combater o mosquito da dengue com alguns passos. O episódio de hoje fica por aqui e até a próxima. Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você. Chegou aquela época do ano, hora de combater a dengue. São Paulo está entre os 6 estados com mais chance de surto da doença este ano. Por isso, o governo federal se antecipou e os paulistas já contam com atenção especial do Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde. Novas tecnologias estão sendo usadas pelo governo federal, como as estações de disseminação de larvicidas e a ampliação das cidades que recebem o método Wolbachia, que impede os mosquitos de transmitirem a doença. Mas todos devem ajudar a prevenir. Cuide da sua casa, eliminando qualquer objeto que possa acumular água e ser criadouro do Aedes aegypti. E não esqueça de receber os agentes de endemias que visitarem a sua casa. Para mais informações sobre cuidados com a dengue, acesse gov.br/saúde. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. E assim estamos chegando ao fim do nosso assunto federal, prometendo voltar amanhã às 4 horas da tarde e esperamos você para mais uma tarde cheia de informação. Amanhã, Ana Gabriela vai estar aqui com vocês, não é isso, Ana?
Dá um alôzinho aí. É isso aí, Luciano. Amanhã não vai estar aqui com a gente, mas eu tô junto com vocês para muita informação e prestação de serviço. Te espero, hein? Então tá combinado. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.